Desaparecimentos misteriosos. 10 casos que desafiam a lógica. Preparem-se para mergulhar em um dos temas mais sinistros e intrigantes da história. Desaparecimentos misteriosos que desafiam a lógica e deixam o mundo de cabelo em pé. Sejam coincidências cabeludas, detalhes inexplicáveis ou simplesmente a falta de respostas, esses casos mexem com a nossa cabeça e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. Ao longo dos séculos, inúmeros casos de pessoas que sumiram sem deixar rastros assombram a humanidade. Homens, mulheres, crianças, gente como a gente e figuras públicas, todos unidos por um fio tênue de mistério que parece ir além do tempo e do espaço. Se preparem, porque nesse vídeo vamos desvendar os 10 desaparecimentos mais misteriosos que ainda intrigam até os maiores especialistas. A imensidão do Oceano Pacífico esconde muitos segredos. Um dos mais intrigantes é o sumiço da aviadora Amelia Earhart. Em 1937, ela embarcou em uma aventura dar a volta ao mundo no seu Lockheed Electra. Mas, em pleno voo sobre o Pacífico, Amelia e seu navegador, Fred Noonan, sumiram do mapa. A última mensagem dizia que estavam com pouco combustível e dificuldades para encontrar a ilha Howland. Navios e aviões saíram em uma busca desesperada, mas nem sinal do Electra ou da dupla. As teorias são muitas, desde falha mecânica até abdução alienígena. O paradeiro de Amelia e Noonan continua um mistério. Lá no Atlântico Norte, um pedaço de mar azul turquesa carrega um nome que arrepia: o Triângulo das Bermudas. Entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Fort Lauderdale, sumiços sinistros de barcos e aviões ocorrem. Em dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros desapareceram sem vestígios. O líder, Tenente Charles Taylor, relatou desorientação crescente. O Triângulo das Bermudas continua sendo um mistério fascinante. Em 2014, o mundo parou para acompanhar um dos maiores mistérios da aviação moderna: o sumiço do voo MH370 da Malaysia Airlines. O Boeing 777, com 239 pessoas a bordo, decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. O que era para ser uma viagem tranquila virou um pesadelo quando, cerca de 40 minutos após a decolagem, o avião sumiu do radar. A última comunicação do MH370 com a torre de controle não indicava nenhum problema, mas o avião, do nada, mudou de rota e foi para o sul, em direção ao Oceano Índico. Uma força-tarefa internacional foi formada para encontrar o avião, mas as buscas não levaram a lugar nenhum. A falta de evidências sobre o que aconteceu com o MH370 só aumentou as teorias, que iam desde falha mecânica até, pasmem, ações da tripulação. O sumiço do MH370 continua um mistério sem solução. Capítulo 4. O Homem da Sombrinha. Uma silhueta na história. O assassinato do presidente americano John F. Kennedy, em Dallas, no dia 22 de novembro de 1963, é um dos eventos mais marcantes e controversos da história. No meio da multidão que lotava a Dealey Plaza naquele dia, uma figura chama a atenção: um homem de pé na calçada, segurando um guarda-chuva aberto em um dia de sol. Conhecido como Umbrella Man, Homem da Sombrinha, o cara misterioso virou alvo de todo tipo de especulação. Tem gente que acredita que ele era um dos assassinos de Kennedy e que o guarda-chuva era um sinal para os outros atiradores. Apesar de décadas de investigações e um monte de teorias, a verdadeira identidade e os motivos do Homem da Sombrinha continuam um mistério. Capítulo 5. Os Irmãos Sodder. Consumidos pelas chamas da incerteza.
A noite de Natal de 1945, que era para ser só alegria para a família Sodder, em Fayetteville, West Virginia, virou um pesadelo que os marcou para sempre. Um incêndio misterioso destruiu a casa da família, deixando para trás cinzas, escombros e um mistério cruel. 5 dos 10 filhos do casal George e Jenny Sodder tinham sumido. A investigação do incêndio foi, no mínimo, esquisita. Nunca descobriram a causa do fogo, e a falta de corpos das crianças deixou todo mundo intrigado. Para George e Jenny, isso era prova de que seus filhos estavam vivos e tinham sido sequestrados. Capítulo 6. Brian Shaffer. Desaparecido em um local fechado. Em abril de 2006, o estudante de medicina Brian Shaffer, de 27 anos, sumiu depois de uma noite com os amigos em um bar badalado em Columbus, Ohio. O caso, que intriga investigadores e curiosos há mais de uma década, é cheio de detalhes bizarros e pela aparente impossibilidade de alguém simplesmente desaparecer em um lugar público cheio de câmeras de segurança. As imagens mostram Brian entrando no último bar da noite, o Ugly Tuna Saloon, por volta da 1h50 da manhã. Mas não tem nenhum registro dele saindo do lugar, mesmo com todas as saídas sendo monitoradas. As teorias sobre o sumiço de Brian Shaffer são muitas, mas nenhuma delas explica como ele conseguiu sair de um lugar fechado e vigiado sem ser visto. Capítulo 7. Mary Celeste, o navio fantasma. Em dezembro de 1872, um navio mercante americano chamado Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, a uns 1.100 quilômetros de Gibraltar. O navio estava inteirão, com as velas içadas e as provisões intactas, mas não tinha viva alma a bordo. O capitão, sua esposa, sua filha de 2 anos e os 7 tripulantes tinham sumido, dando origem a um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Quando o Mary Celeste foi avistado pelo navio Dei Gratia, parecia estar navegando sozinho. Ao encontrar o navio, aparentemente abandonado, os marinheiros do Dei Gratia se depararam com uma cena para lá de estranha. As teorias sobre o destino da tripulação do Mary Celeste são muitas, indo do lógico ao inacreditável, mas nenhuma delas consegue explicar tudo direitinho. Em fevereiro de 2004, Maura Murray, uma estudante de enfermagem de 21 anos, desapareceu após um acidente de carro em Haverhill, New Hampshire. Seu Volkswagen Jetta 1996 foi encontrado batido, com a frente destruída e os airbags acionados, mas sem sinal de Maura. Maura saiu da faculdade após mandar um e-mail dizendo que tinha uma emergência familiar. Descobriram depois que não havia emergência e que Maura tinha sacado todo o dinheiro e feito as malas. Antes de sumir, Maura pesquisou hotéis e direções para White Mountains, sugerindo uma fuga planejada. A polícia achou que ela foi embora por vontade própria, mas muitos acreditam que Maura foi vítima de um crime. O paradeiro de Maura Murray continua um mistério. Em agosto de 1947, o avião Stardust sumiu durante um voo de Buenos Aires para Santiago. O avião desapareceu sobre a Cordilheira dos Andes com 11 pessoas a bordo. O operador de rádio mandou a mensagem Stendeck, intrigando investigadores. Em 1998, destroços foram encontrados por alpinistas nos Andes argentinos. Em maio de 1979, o pequeno Ethan Patz, de 6 anos, sumiu sem deixar rastros nas ruas de Nova York. Naquela manhã, Ethan saiu de casa sozinho pela primeira vez para pegar o ônibus da escola. Ele nunca chegou na escola e ninguém nunca mais ouviu falar dele. O sumiço de Ethan comoveu o mundo e uma força-tarefa gigante foi formada.
Cartazes com a foto do menino estavam em toda parte. Em 2012, Pedro Hernandes confessou ter matado o menino, mas o corpo de Ethan nunca foi encontrado. Esses casos, cada um com seus detalhes e mistérios, mostram que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que temos, ainda existem coisas que não conseguimos explicar. O que aconteceu com essas pessoas? Onde elas estão? As respostas, talvez, estejam perdidas no tempo, guardadas a 7 chaves pelo destino. Enquanto buscamos respostas, esses desaparecimentos nos lembram que o mundo é um lugar cheio de mistérios. Mas a busca pela verdade não pode parar, pois é na esperança de encontrar respostas que mantemos viva a memória de quem desapareceu e a esperança de que, um dia, a verdade venha à tona. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum mistério. Até a próxima!